Boa tarde, meus amigos e as amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, cada vez mais especializado na área da meditação e do estado vibracional. Inicialmente o canal ele trouxe a temática das regressões a vidas passadas, das retrocognições, posteriormente das projeções da consciência para fora do corpo, e aos poucos foi se focalizando no processo do estado vibracional e da meditação. E vou explicar por que acabou se focalizando nisso, justamente pela dificuldade que a maioria esmagadora das pessoas tem de lembrarem de campos de memória de outras existências. Isso é um procedimento muito difícil da pessoa se aventurar sozinha, seguindo um protocolo à distância, que nem a gente faz aqui, e realizar isso na sua casa, no seu espaço. E a mesma coisa é a projeção lúcida para fora do corpo, que é uma manobra extremamente difícil também de fazer, muito apesar de que grande parte das pessoas que divulgam tanto as retrocognições, que são as lembranças de vidas passadas, como as projeções da consciência lúcida para fora do corpo, muitas pessoas divulgam isso com um tipo de facilidade que engana você e que faz você também, ao mesmo tempo, se frustrar com as suas tentativas, e você, aos poucos, vai vendo que o negócio é muito mais difícil do que falaram para você. Então, aqui, eu já vou dizer para você, é muito difícil. Em que grau de dificuldade que nós temos aqui? Bom, para você ser um atleta na área do ciclismo, na área do triatlon, na área do motociclismo, do automobilismo, do vôlei, do futebol, etc. Para você ser um profissional, um atleta dessa área, você precisa de um engajamento, de um nível de treinamento de atleta, para que você tenha um resultado profissional, de atleta, de excelência, vamos chamar assim. Então você precisa alcançar um nível de treinamento para que você tenha um resultado de excelência. Então, sem um treinamento que visa um resultado de excelência, você não alcança um resultado de excelência. Então, se você não tem um treinamento condizente com um desafio, por exemplo, que é uma prova de triatlon, uma prova de ciclismo de longa distância, uma maratona, uns 5, 10, 15 quilômetros de corrida. Estou dando esse exemplo que é mais fácil da gente visualizar. Se você não tem um treinamento coerente com essa prova, você não alcança um nível de excelência que faz você completar aquela prova. Vamos lá então ao nosso caso aqui. Para que você consiga lembrar de vidas passadas, você precisa de um treinamento específico para a sua memória. Para que você alcance uma projeção lúcida para fora do corpo, você precisa de um treinamento também específico para isso. Só que ambos os desafios são desafios de excelência. Você precisa se dedicar bastante para essa meta, para essa prova, vamos dizer assim, de forma que você consiga um resultado. E qual é um dos meios mais eficazes de treinamento para que você alcance tanto a projeção consciente quanto as lembranças de vidas passadas? Justamente é o processo de meditação e estado vibracional. Então, a meditação e o estado vibracional é a prática fundamental. Sem essa prática fundamental, você vai ter um resultado em todas as áreas
que assim consideramos parapsicológicas, parapsíquicas, mediúnicas, você vai ter um resultado que provavelmente você vai se frustrar com o resultado. Então você vai ver que você precisa praticar muitas vezes, talvez mais do que você pratique. No início você achava que um pouco já ia ser tranquilo, mas não. Você precisa aumentar a quantidade de vezes que você treina a meditação, para que você consiga ficar mais tranquilo, para que você consiga se desligar do seu próprio corpo, se desligar da sua respiração, organizar a sua própria intenção, de forma que a sua intenção não seja uma intenção egóica, egocêntrica, para ser o melhor do estado vibracional, para ficar falando para os outros que conseguem entrar em estado vibracional. Lembrando que essas técnicas ninguém enxerga, é só você que sabe se entrou ou não. Então, se você mente para os outros, isso é um problema só seu. Você está mentindo para você mesmo. Então, essas práticas, elas são práticas internas. Ninguém enxerga. Então, elas não são vendáveis, elas não te dão ibope, elas não te dão marketing. Só se você começar a inventar muita história para os outros. Então, a meditação, o estado vibracional, a projeção lúcida para fora do corpo e as lembranças de outras vidas, que eu digo que isso forma um grande sistema. Por isso que são os focos do canal. Pela lembrança de vidas passadas, você lembra quem você era antes dessa vida. Ou seja, você sai dessa penumbra de esquecimento que se caracteriza muito parecido com um estado de coma, um estado de amnésia, parecido com um transtorno de amnésia, onde você, esquecendo, você perde a noção do que foi, do que faz aqui, para onde está indo. Então, pela lembrança de outras vidas, você resolve bastante esse problema. E isso nós estamos falando de um programa de treinamento de muitos anos. Isso ultrapassa até uma terapia de regressão, muito mais profundo do que uma terapia de regressão. Até você entrar num campo de saturação, onde você consegue ter uma noção mais ou menos clara das suas séries de vidas antes dessa aqui. De forma que você compreenda com mais clareza quem você é hoje, o que você faz aqui, mais ou menos, de onde você veio, para onde você está indo. Para que você recupere as suas coordenadas evolutivas. Outra questão que as lembranças de outras vidas te ajudam é que você lembra que você já morreu em outra vida. Então você lembra como é morrer, como é deixar este corpo e se projetar para uma outra dimensão, viver experiências nessas outras dimensões e depois voltar à vida humana e continuar essa vida com outras famílias, com outras pessoas, em outros contextos. Paralelo a isso, nós temos as conclusões que são, se você existir antes dessa vida, então, obviamente, você continua existindo após o descarte, a morte deste corpo que eu estou usando aqui, o corpo que você usa aí. Uma coisa leva a outra. Se existe vida passada, você vai sobreviver à morte. Por outro lado, nós precisamos de um tipo de experiência, que é a experiência de se projetar para fora do corpo, que é uma experiência do momento presente, em que você sente, vivencia o desdobramento, a projetabilidade da sua própria consciência, da sua atenção, da sua inteligência, do seu raciocínio, do seu discernimento, da sua lucidez, toda a sua personalidade, ela sai, literalmente, ela sai para fora
ela se desconecta desse corpo a partir de um outro corpo que já foi chamado pela história de muitos nomes. Nós aqui que somos brasileiros, muitos são espíritas, muitos ocultistas, vou usar 3 nomes só: psicossoma, perispírito e corpo astral. Então, este corpo astral, esse perispírito, esse psicossoma, ele sai para fora do corpo. Ele se desgruda literalmente, desocupa os hemisférios cerebrais, desocupa a caixa craniana, desocupa toda a estrutura do tórax e migra para uma dimensão que não tem nada a ver com essa dimensão nossa aqui, física, humana, vamos dizer assim. É uma outra dimensão, e esse corpo ele tem características muito específicas, que ele não tem muito peso, ele pesa em média de 1.100 a 1.300 vezes menos do que pesamos agora. Ele tem características aproximadas de um gás neon, ele é muito rarefeito, ele é um veículo etérico, praticamente. É um veículo quase como um gás flutuante, tanto que ele tem propriedades de flutuabilidade. Por isso que você sonha que você voa, você sonha que você está voando por cima da cidade, você sonha que você está flutuando no seu quarto, porque você realmente está flutuando, porque esse corpo ele tem propriedades de flutuabilidade e de independência da força gravitacional. Então, quando a gente está projetado para fora do corpo, a gente fica praticamente livre da força gravitacional. E nós temos também uma propriedade que é a permeabilidade, a gente atravessa estruturas materiais. Nós não comemos, nós não vamos ao banheiro, nós não precisamos defecar, urinar, respirar, comer. Portanto, nessa dimensão não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem que economizar isso, fazer aquilo, comprar isso ou comprar aquilo, porque não tem roupa. Tudo é um processo de ideoplastia, ou seja, a pessoa cria a sua própria imagem. Ela é a própria cirurgiã plástica dela, ela cria a imagem que ela bem entenda, para se mostrar nas relações. Então essa experiência é uma experiência, quando lúcida, que é a mais rara, profundamente rica e impactante para a vida de um ser humano. Então ela não é uma experiência fácil da pessoa obter. Ela precisa se dedicar para isso aí. Para que ela se dedique a isso, a estar lúcida numa outra dimensão, ela precisa estar lúcida nessa dimensão primeiro. Então ela precisa de um treinamento de lucidez contínua nessa dimensão para que ela possa se conservar lúcida fora do corpo. E como que ela vai treinar essa lucidez contínua, essa atenção concentrada, esse apaziguamento das emoções e toda essa autopesquisa que visa cessar essas perturbações, esses apegos que nós temos do dia a dia, que nos impede, nos bloqueia e nos afasta de viver essas realidades mais amplas, multidimensionais. A resposta que eu tenho para vocês, que é o caminho que eu sigo, e é o caminho que muita gente segue também, é o processo da meditação. Qual meditação? É a mindfulness? Não. É a vipassana? Também não. É a Kriya Yoga? Parece, nunca estudei em profundidade, mas pelo que eu conversei com alguns praticantes, parece que tem bastante similaridade. É a meditação microcósmica, a meditação da órbita microcósmica antiga da China, muita similaridade com essa forma de meditação. Então é uma meditação em que você aprende etapas autorregulatórias. Mas, Fernando, você está complicando demais, cara. Mas sinto, para que a gente tenha para que você consiga criar um projeto de engenharia, você precisa estudar a ciência da engenharia. Para que você consiga
entender e operar dentro do ordenamento jurídico, você precisa de formação em ciência jurídica. E para que você possa ter resultado de excelência na área do estado vibracional, da projetabilidade lúcida, da lembrança consciente de outras vidas, você precisa de conhecimento da ciência da meditação. Situando isso, nós vamos entender que essa ciência, por mais complicado que pareça, é uma ciência simples. Porque ela é uma ciência de etapas autorregulatórias muito simples. Já expliquei nos outros vídeos, mas vamos lá aqui de maneira bem resumida. Corpo, respiração, intenção, energia e samadhi. São 5 níveis. Corpo, respiração, intenção, energia e samadhi. Onde entra o estado vibracional? Na 4ª regulação. Na regulação da energia. Não existe samadhi. O que é o samadhi? Sem querer entrar num debate filosófico acerca do que é samadhi, eu vou colocar uma visão aqui prática. Samadhi é o estado de consciência isento de perturbação. Ou seja, você se percebe nesse estado sem perturbação, sem ansiedade, sem angústia, sem preocupações, sem medos, desesperos, etc. Sem euforia, sem alegria, sem felicidade. Então o que é isso? É um estado de êxtase calmo. É um estado profundo de prazer, mas ele é isento de euforia. Não existe euforia nesse estado. E isso a gente alcança após o estado vibracional. Após o estado vibracional, dentro dessas etapas autorregulatórias, que necessariamente precisam atravessar essas etapas, principalmente a etapa 3, que é a regulação da sua intenção, porque se você tem uma intenção egocêntrica, você não alcança um nível de samadhi, um nível de ausência de perturbação. Você vai alcançar o quê? Você vai alcançar um estado vibracional talvez agressivo, talvez é um estado vibracional que um assediador gosta de usar, que uma pessoa mal intencionada está com vontade de aprender. Então, esse estado vibracional não é o estado vibracional que eu ensino aqui e que eu pratico. O estado vibracional que eu ensino é o estado vibracional bem intencionado. É o estado vibracional amparador, benevolente, ético, gentil, onde você aciona isso para que você alcance um nível de consciência ainda acima do estado vibracional. Para cima do estado vibracional, ainda nós temos mais uma etapa regulatória, que é uma 5ª etapa regulatória, mais profunda e que está associada, aí sim, no nível mais profundo, a uma projeção da consciência para fora do corpo, até mesmo em corpo mental e até mesmo no nível ainda mais radical, numa cosmoconsciência. Queridos, contextualizando esse sistema todo, convido você a estudar mais a fundo, ampliar os seus conhecimentos e entrar de cabeça na meditação associada à circulação fechada de energias. Uma meditação em que você vai, de fato, mover as suas energias e instalar de forma técnica o estado vibracional. Lembrando que o estado vibracional, como muitos vêm falando por aí, não é uma técnica. Estado vibracional é um estado e não uma técnica. A técnica para a instalação do estado vibracional é a circulação fechada das energias. Ou também como
como já foi apelidado por aí, de OLVE, Oscilação Longitudinal Voluntária das Energias. Eu, particularmente, não concordo muito com esse nome e também acho ele muito complicado. Circulação fechada das energias, para mim, simplifica e vai mais direto no ponto. Então, a técnica para levar a pessoa a desencadear o estado vibracional de forma voluntária e intencional é a circulação fechada das energias. Agora, de que estado vibracional a gente está falando? Como aqui eu falo de um estado vibracional benevolente, não agressivo, porém potente, nós estamos falando aqui de um estado vibracional que ele é desencadeado por uma prática de meditação, que é uma outra forma de alcançar o estado vibracional. Meus queridos, fazia tempo que eu não falava 20 minutos num vídeo. Espero que você tenha chegado até o fim desse vídeo e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Meu temperamento, eu sou mais técnico, eu sou parapsicólogo de formação sólida de pesquisa, passei por uma formação sólida também dentro do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, conheci Valdo Vieira pessoalmente, estudei a fundo toda a Conscienciologia, todo o Espiritismo, pratico isso há décadas já, então a minha linguagem, o meu modo de trazer isso para você, ele infelizmente ainda está preso nessas técnicas, nessas linguagens mais rebuscadas e que pretendo aos poucos e tentando me comunicar de uma maneira mais funcional com vocês. Mas é isso que eu gostaria de estar passando para vocês, o grau de comprometimento e de seriedade que você precisa encarar esse caminho. Aí você vai ter resultado de excelência na sua vida. Meus queridos, fico por aqui. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.